Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Efésios 5,14, mensagem interessante de Deus para nós. Desperta tu que dormes. Põe-te de pé e o Senhor Jesus te esclarecerá. A mensagem importante nesse texto é para as pessoas que estão dormindo espiritualmente. Todo esse versículo, que tem 3 partes, desperta tu que dormes, põe-te de pé e o Senhor te esclarecerá. São 3 frases, 3 mensagens, uma ligadas à outra, e todas elas são espirituais. Por que essa preocupação de despertar os que dormem? Porque hoje, se nós analisarmos, existe uma doutrina chamada supergraça, pessoas que acham que foram salvas uma vez e, independente do que ela faz, ela já está salva. Aí você vê nas redes sociais aquelas mensagens bonitas: ei, você, hoje o Senhor te entregará a tua bênção na tua mão, né? Ei, você, não chores, porque o Senhor está preparando o teu caminho. E essas mensagens são passadas de pecador para pecador. Mas todos somos pecadores? Sim, somos pecadores, mas não devemos viver na prática do pecado. É diferente. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas que vivem na prática do pecado, como é que é isso? É a pessoa que tem desejo de viver no pecado. Essas são as que vivem na prática do pecado, ou seja, vivem para o pecado. E os outros que não são assim, são pessoas que, embora cometam pecado, porque a Bíblia diz que todos nós cometemos pecados, mas elas não vivem na prática do pecado, elas não têm desejo pelo pecado. O pecado acontece de uma maneira, vamos dizer, que acidental. Mas essa mensagem de bênção, de milagres, de cuidados de Deus, elas estão sendo passadas de pecador para pecador. A essas pessoas, como isso é algo que não é novo, só que hoje está mais claro, mais nítido, porque está nas redes sociais, isso é algo que vem acontecendo já desde a época do cristianismo, talvez até na época de que Jesus ainda estava entre nós. Essas coisas já deviam estar acontecendo, de pessoas estar abençoando as outras sem saber da vida espiritual daquela pessoa, e a pessoa que está sendo abençoada sem saber da vida espiritual daquele que está abençoando, ou seja, nada está acontecendo, porque estão todos dormindo. Quem vive na prática do pecado está dormindo. Esse dormir aqui, como eu disse, ela é uma referência espiritual, porque pessoas estão de uma forma, vamos dizer assim, que convicta, estão aceitando de maneira bem simples que devemos viver no pecado. Ou seja, a pessoa entende assim, vamos usar versículos para justificar essas coisas. A carne é fraca, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então uma coisa não justifica a outra. Ou então vai falar: o Senhor entende que nós somos pecadores. E Ele entende, sim, Ele entende que nós somos pecadores, e Ele entende que devemos ser libertos do pecado. Então não devemos andar no pecado. Então as pessoas estão convictas e elas aceitam o pecado na sua vida, mas entendem que, porque pensam em Deus, estão livres das consequências do pecado. Não pode. Quem vive no pecado, mesmo que pense em Deus, ou pense no diabo, seja lá no que for, vai sofrer as consequências do pecado. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? É fazer o homem andar no pecado. Porque o homem andando no pecado, o final do seu caminho, ou seja, o final da sua vida, será a morte eterna. E só Cristo pode nos livrar do pecado, dessa dormência que o homem vive, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele pagou essa salvação como um sacrifício vivo, da qual Ele foi o que foi sacrificado, e através do seu sangue e da sua vitória na cruz, da sua vitória sobre a morte e da sua vitória sobre o inferno,
ele pode nos justificar diante de Deus. Mas para que sejamos justificados diante de Deus, precisamos estar andando com o justificador e seguindo os seus caminhos. E isso não é no pecado. Ou então, quando diz, desperta tu que dormes, são pessoas que estão vivendo essa prática de vida e descansando nela. Porque quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, esse jaz é o descansar na morte. Tanto é que no cemitério você vê jazido, né? Aqui jaz um fulano, aqui jaz uma fulana. Ou seja, pessoas estão descansando no pecado, mas vivos ainda no corpo, mas morto espiritual. Ou então, a essas pessoas é dita a mensagem de Efésios 5,14: desperta tu que dormes. Ou seja, vocês que vivem, as pessoas que vivem na prática, no mundo, e aceitam o pecado na sua vida como uma coisa natural, e achando que Deus entende isso, e vai passar a mão por cima desses negócios, e não vai haver uma condenação para essas pessoas estão dormindo, e Efésios, o apóstolo Paulo diz para a igreja de Efésios: desperta tu que dormes, ponha-te de pé, porque ninguém dormindo se coloca de pé. Ou então precisamos acordar espiritual, nos pôr de pé, porque para recebermos a palavra de Deus e de Cristo, automaticamente tu vai ver em toda a Bíblia que ele pede para que se ponha de pé. Até no último livro de João, quando João está prostrado, ele levanta João para que ele fique de pé, para que receba a palavra. E por que ficar de pé? Lá ele vai dizer: e o Senhor te esclarecerá. Esclarecerá certamente, não tenha dúvida, que é você receber as palavras certas, que vai esclarecer as coisas ocultas que nós não podemos ver. Porque quando você está dormindo, você não vê o que está acontecendo. Então você precisa estar acordado, você precisa estar numa posição de estar de pé, e as coisas se esclarecerão para você quando você observa. Espiritualmente é a mesma coisa. Você dormindo, você não vê as ações do diabo na sua vida, você não vê. Ou então o Senhor diz assim: não pode, você tem que despertar desse sono, ou seja, entender que o pecado quer destruir a tua vida. Ponha-te de pé numa posição para se comunicar com Deus. Então você receberá de Cristo, do Espírito Santo e de Deus, logo, o esclarecimento das coisas para a sua vida espiritual. Porque se trata de um fato espiritual, dormindo espiritual, e ele vai te despertar. E nesse despertar, você tem que certamente entender, através da palavra de Deus e pelas orientações do Espírito Santo, que é uma coisa clara, uma coisa muito certa nesse mundo, a pessoa se comunicar com Deus através do Espírito Santo e receber esclarecimento, para que ela não volte a dormir, porque dormir é muito perigoso. Portanto, devemos estar atentos e não voltarmos a dormir, porque se voltarmos a dormir, certamente, depois de recebermos todo o esclarecimento de Deus, de sermos iluminados, de participarmos dos dons de Deus e de ter experimentado as coisas santas de Deus, se voltarmos a dormir, certamente não voltaremos a acordar novamente. É o que está escrito no livro de Hebreus 6,4 ou 4,6, não me lembro, a respeito daqueles que uma vez foram salvos e perderam a sua salvação. Porque dizem que salvação não se perde, e salvação se perde, e esse texto, se eu não me engano, é 6,4 ou 4,6, está bem claro que a salvação se perde. E é isso que o nosso inimigo quer fazer de nós. Entendermos que estamos salvos e podemos relaxar, porque no final o Senhor nos levará para o paraíso. Não é isso. O diabo quer que você volte a dormir. O que o calvinismo ensina é que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus tem os seus escolhidos. E se você é o escolhido, não importa o que você faça, no final da sua vida você será salvo. E isso é fazer com que a pessoa durma, descanse, não se preocupe com o pecado, mas descanse no pecado. Curta os prazeres da vida, os prazeres que o pecado traz,
essa pessoa estará dormindo espiritualmente. E quando o Senhor voltar, aqueles que forem encontrados dormindo ficarão aqui. Ou então deveremos estar sempre atentos, sempre de pé, atentos e ouvindo e acompanhando os esclarecimentos daquele que quer nos levar para o céu. Ou seja, nos esclarecendo como andar no caminho. Ou seja, Jesus está nos esclarecendo como andar com Ele. Aqueles que andam com Deus, certamente o seu destino é o paraíso. Mas aqueles que dormem, não pode dormir com Deus, porque Deus não dorme. Aqueles que dormem, aqueles que aceitam pegar na sua vida como uma coisa natural, certamente está se entregando para a morte eterna. Portanto, amados, vocês que receberam a salvação de Cristo, não voltes a dormir. Não volte a dormir. Esteja sempre atento, sempre em pé e recebendo as palavras vivas de Cristo, que são diárias, porque palavras vivas é de um vivo para quem está em pé, para quem está acordado. Então são diárias. Assim como o alimento é essencial para cada dia da nossa vida, assim o alimento espiritual, que é a palavra de Deus para a nossa vida, ela é essencial em cada segundo da nossa vida. Portanto, esqueça o pecado, não volte a dormir, não aceite o pecado, não aceite o mundo como uma coisa natural, porque o Senhor certamente está preparando um lugar para aqueles que despertaram do sono, mas os que estão dormindo permanecerão nesse pecado, permanecerão no mundo de ilusão, permanecerão no mundo de fantasia, e o seu final será muito real e será muito doloroso, porque a Bíblia diz que lá tem ranger de dentes e que o bicho nunca morre, jamais morre, e o atormento será eterno. Então, desperta do sono e não voltes a dormir. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.